Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Palavras de Vida pela Rede TV Fé, um programa que é promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília, situada na Terceira Avenida, Área Especial 7, Lote J, no Núcleo Bandeirante. Estamos realizando cultos presenciais e você é o nosso convidado para participar conosco da adoração ao nosso Deus. No programa de hoje nós vamos continuar expondo as Escrituras Sagradas, no tema As Evidências de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O texto base para esta noite é em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42 para a exposição da palavra. Vamos à leitura do texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Dando continuidade à mensagem da semana passada, onde nós apresentamos 3 evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira delas, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. A segunda evidência que expomos foi a evidência da comunhão, né? A comunhão entre o povo de Deus, no aspecto do relacionamento com Deus e do relacionamento para com o próximo, uma koinonia, uma comunidade generosa. Ela evidencia a presença do Espírito Santo. E a terceira evidência que nós falamos na semana passada foi a dos sacramentos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada pela pureza na ministração dos sacramentos do batismo e na profissão e na Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia, o maior memorial, celebração da igreja cristã. E nesta noite nós vamos falar como evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o que evidencia uma igreja cheia do Espírito Santo é a perseverança na vida de oração. O texto nos fala que perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus é uma igreja que ora. O Senhor Jesus, por diversas vezes, ele orou ao Senhor e houve um momento em que ele, após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus passou horas e horas na presença do Pai em oração, nos ensinando. Em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus, ao ser questionado pelos discípulos, ou os discípulos pediram para ele ensiná-los a oração, Jesus diz: olha, entre teu quarto em secreto, que o teu Pai que vê secretamente te recompensará. A oração, amados irmãos, ela descreve a nossa intimidade, a nossa vida de comunhão com Deus. Mostra o quanto nós somos dependentes, o quanto nós amamos o Senhor. Porque para termos uma vida de oração, é necessário nós nos prepararmos. Como Jesus diz, entre em teu quarto em secreto. Ou seja, é a intimidade com Deus. É nós nos reservarmos tempo para nós e Deus, para falarmos com Ele. No momento crucial da vida de Jesus, do seu ministério, quando ele seria traído antes de ser, Jesus ele foi para o Getsêmani para orar. Em todos os momentos, Jesus orou. Para escolher os discípulos, lá em Marcos, diz que ele orou a noite toda e depois ele escolheu os discípulos. Jesus, ele
orou ao fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus, em todos os momentos, ele orava a Deus, ao Pai. E a igreja, ela é ensinada a perseverar na oração, mesmo em meio às adversidades. O livro de Atos, no capítulo 4, logo após Pedro e João serem presos por causa do anúncio de Cristo, quando eles são soltos, eles voltam à presença dos irmãos e ao encontrá-los, a palavra de Deus diz que eles erguem a voz unânimes e oram a Deus. E o que me chama a atenção nessa oração que esses irmãos fazem é que eles oram dizendo o seguinte: olha, Deus, olha as ameaças e diante delas nos dê intrepidez para anunciar a tua palavra. E lá no versículo 31 diz a palavra de Deus que tendo eles orado, tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, mas não é uma igreja que ora determinando, que faz orações pecaminosas diante de Deus. É uma igreja que faz orações submissas à vontade de Deus, como essa igreja, que diante da perseguição, do risco de morte, eles oram: Deus, dá-nos intrepidez para a gente enfrentar essas situações, mas não permita que nós venhamos a recuar nem um centímetro para trás, mas que sejamos ousados para anunciar o teu evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na oração. Tem uma frase muito interessante: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Depois de um movimento de oração pelo conde Zinzendorf, os movimentos missionários cresceram, o movimento moraviano. A oração, ela sempre esteve presente nos movimentos de avivamento. Antes do Espírito Santo descer, a igreja estava orando. Nas perseguições, a igreja orava. Nos momentos mais adversos, a igreja orava. Mas, amados irmãos, nós precisamos entender que a oração não pode ser uma mera ferramenta do pedir, porque nós temos também na oração ações de graças. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre uma vida de ansiedade e como enfrentá-la, ele diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graças. Diante das crises emocionais, da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade, nós devemos orar, igreja. Diante dessa pandemia, nós devemos orar. Diante da corrupção no nosso país, ao invés de ficarmos murmurando e falando mal, nós devemos orar, como a palavra de Deus nos ensina, a orar pelas autoridades instituídas para que vivamos vida tranquila e em paz. Uma evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, que ao invés dela ser uma igreja murmuradora, uma igreja que vive em blasfêmia, que vive em maledicência, que vive culpando a Deus e isso ou aquilo, uma igreja adoecida, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora, que depende de Deus, que vive em gratidão ao Senhor, que faz orações dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, como o cântico de Maria. O salmista, muitas vezes no Salmo, nós vemos eles expressando a grandeza de Deus, como poderei contar os feitos do Senhor, ações de graça, de gratidão. Hoje nós vivemos um contexto tão desafiador, porque nas mídias nós vemos as pessoas líderes determinando, decretando, exigindo, se colocando acima de Deus, quando na verdade são miseráveis pecadores que não podem fazer absolutamente nada,
que na verdade deveriam se portar diante de Deus com humildade. Fé é uma igreja que se dobra diante do Senhor, dependendo dEle, para se mover, para existir. Não é uma igreja autossuficiente, não é uma igreja que depende de métodos, não é uma igreja que depende de artifícios humanos para crescer, para se animar, para fazer isso. Hoje as pessoas estão buscando entretenimento para animar a igreja, quando na verdade, amados irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que anima, é o Espírito Santo que acorda, é o Espírito Santo que desperta, é o Espírito Santo que abala a igreja. E é dele que nós precisamos, não é de artifícios, de entretenimentos, de métodos para trabalhar o emocional das pessoas. Muito mais do que o emocional, a gente precisa trabalhar a espiritualidade na vida emocional das pessoas. E a oração, amados. Oração de confissão de pecados, oração de gratidão, oração de súplica a Deus. Como o profeta Abacuque começa com um livro, até quando, Senhor? Não é murmuração, mas é uma oração de lamento, apresentando a Deus as queixas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada pela vida de oração, mas uma oração submissa a Deus, uma oração reverente, não desrespeitosa, como nós temos visto hoje dentro das igrejas, e isso é profundamente lamentável. Como eu mencionei na semana passada, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja bíblica, e nós precisamos resgatar nos púlpitos, entre os cristãos, orações bíblicas. Orações que refletem a glória de Deus, orações que refletem o projeto de Deus, orações que refletem a vontade de Deus em nossas vidas. Essa é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ora, mas que ora de forma submissa, reverente, com fé, mas dependente do Senhor. A segunda evidência nesse texto, nesta noite, acerca de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que a igreja ela é evidenciada pelo seu temor a Deus, como uma igreja cheia do Espírito Santo. O que é interessante nesse texto aqui, que além de falar da perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a palavra de Deus registra que em cada alma havia temor. E por isso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja só, amados irmãos, que antes de falar e ter no carro-chefe da igreja poder, sinais e maravilhas que chamam a atenção das pessoas, na verdade o que é colocado antes dessas ações sobrenaturais destaca o temor no coração dos cristãos. Veja só que, na verdade, ao longo do tempo, a igreja ela inverteu. Ela fala sobre sinais, maravilhas, prodígios, e isso tem evidenciado a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, mas não se evidencia o temor. É uma igreja que busca o poder, mas não busca a espiritualidade de vida. E aqui nós vemos, amados irmãos, o que evidencia essa igreja cheia do Espírito Santo, que recebeu o derramamento do Espírito Santo, e agora ele passa a conduzir essa igreja, e a igreja manifestava temor, reverência, medo de pecar contra Deus. O temor aqui, em cada alma havia temor, ou seja, a igreja ela tinha medo de pecar contra Deus, contra o Deus santo, vivo e verdadeiro. É necessário, amados irmãos, nós entendermos o que significa ser cheio do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo trabalha essa questão lá em Efésios, do sede enchidos com o Espírito, ou enchei-vos com o Espírito. E o que caracteriza, anteriormente fala da questão da mortificação da carne, do viver no Espírito, do viver controlado pela presença do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de jogar raios pelas mãos. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele, é ter o caráter do Espírito, é mortificar a carne, os desejos pecaminosos, a luta constante que nós travamos entre a carne e o Espírito, e ao vencermos a carne, nós estamos então cada dia mais sendo cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é espiritual, ela ama, ela ora, ela perdoa, ela jejua, ela faz missões, ela evangeliza, ela é entregue à vontade de Deus. Meu irmão, qual é a sua concepção sobre ser cheio do Espírito Santo? É viver uma vida de poder, mas sem caráter. Viver uma vida de poder e viver uma vida como um mentiroso, um sonegador de impostos, um idólatra, um adúltero. Uma pessoa que é cheia do poder, mas que vai para motel com a namorada, que vive em relações sexuais antes do casamento, que vive viciado em pornografia, em masturbação, que é um filho desobediente aos pais, é um péssimo funcionário para a empresa, vive caluniando as pessoas, falando mal das pessoas, levantando contendas entre irmãos, não respeita a liderança da igreja, não ora, não lê a Bíblia. Não adianta, amados irmãos, movimentos externos, sendo que o coração, ele está manchado pelo pecado. Jesus diz, este povo se aproxima de mim com a boca, mas com os lábios me honra. Jesus conhece o seu e o meu coração. Vida cheia do Espírito Santo, ela é manifestada em temor a Deus. E temor a ter medo. Medo de pecar. Hoje nós estamos banalizando o pecado. Essa sociedade, ela banalizou o pecado. Hoje o pecado, na verdade, se tornou uma doença. É uma doença que tem que ser tratada com remédios, com terapias, com clínicas. O pecado, na palavra de Deus, é a transgressão da lei de Deus, e a única forma de resolver é abandoná-lo, é se arrepender e confessar a Deus. Davi, ele diz, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, pois a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E ele estava passando por um processo de enfermidade, mas era por causa do pecado dele. Não estou dizendo que toda enfermidade é pecado, mas muitas enfermidades a causa é o pecado. É um estilo de vida distorcido de Deus, da vontade de Deus, do ser de Deus. A síndrome do pânico é uma distorção do ser de Deus. A ansiedade, ao olharmos para Mateus 6, do versículos 25 a 33, Jesus ensina que ela é uma distorção de vida para com Deus. Logo, é um problema espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele mostra, na verdade, que a ansiedade é uma distorção do ser de Deus. Meus irmãos, em cada alma havia temor. Nós precisamos, na igreja brasileira, uma experiência de um reavivamento. Isso num sentido geral. Nós temos um campo a frieza e nós temos uma falsa espiritualidade, onde as pessoas têm ensinado, os líderes têm ensinado para extorquir o dinheiro dos outros, mandingas, o copo benzido, a água benzida, são coisas visíveis para chamar a atenção das pessoas. Isso é idolatria. E pode ver que o fundamento é só no Antigo Testamento. A Arca da Aliança,
é a escada que vai ao céu, é isso, é aquilo. Irmãos, isso tudo é um pecado de idolatria. É a repetição do que a reforma protestante confrontou naquela época da venda de indulgências. Hoje as pessoas estão vendendo o milagre, hoje as pessoas estão vendendo a salvação com total desrespeito para com Deus. Errado quem faz, quem prega, errado quem pratica. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a mão de Deus. A palavra de Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Logo, amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se purifica, que se santifica, que renuncia às práticas pecaminosas. Não é uma igreja que a festa acaba em bebedice, como nós vemos em muitos casamentos, que tem toda aquela cerimônia bonita, mas no final da festa nós encontramos crentes embriagados. Não do espírito, mas de álcool. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a Deus, que tem um culto reverente, que tem um culto pautado nas Escrituras Sagradas, que tem um culto respeitoso a Deus, onde Deus está no centro da adoração. Hoje nós temos nesse movimento gospel a usurpação da glória de Deus. Cantores que chamam a glória para si e usurpam a glória de Deus que deve ser dada a Ele. A palavra de Deus, o salmista diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Precisamos de uma reforma, precisamos de um reavivamento, precisamos da presença do Espírito Santo que nos guia, que nos faz lembrar e que nos ensina a palavra de Deus. Temor, respeito para com Deus e para com a sua palavra. Resgatemos isso e isso evidenciará a presença do Espírito na vida da igreja. Terceiro ponto de uma igreja que é evidenciada, como igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que adora verdadeiramente a Deus, que cumpre o seu papel de verdadeiros adoradores, que nós somos verdadeiros adoradores. Veja só o que esse texto nos mostra. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja congregacional, ou seja, ela é uma igreja que se congrega, é a congregação dos santos que se ajunta para cultuar a Deus. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada pela sua vida cultica, pelo seu ajuntamento para cultuar a Deus, para bendizer o Senhor. É uma igreja que cumpre com o seu propósito pelo qual ela foi instituída. A igreja foi criada para adorar a Deus. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses o que o Pai procura. Veja só que nesta igreja aqui o que é encontrado são os adoradores, que adoravam em temor, que adoravam em comunhão, que adoravam em fidelidade à palavra, no sacramento, na oração. É uma igreja que cultuava a Deus diariamente e unanimemente. Veja só que a palavra de Deus nos mostra que eles unânimes e diariamente. Essa palavra unanimidade ela é encontrada algumas vezes no Novo Testamento. E é importante nós entendermos isso, ainda mais no cenário de desigrejados. Pessoas que estão desacreditadas da igreja, ou pessoas que afirmam por aí que nós somos iguais a Deus, que nós não temos pecado, que nós não precisamos ir ao templo.
A palavra de Deus nos mostra que Pedro e João subiam no capítulo 3 ao templo chamado Formosa para orar. E a igreja, ela perseverava, ela diariamente e unanimemente, ela perseverava no templo. Logo, amados irmãos, é necessário nós nos ajuntarmos, nos reunirmos para adorar a Deus. Jesus, em Hebreus 10, 25, ele nos exortou: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Jesus está voltando, irmãos. Acordem, animem, despertem, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos. Já é hora de despertarmos do sono, quanto mais vezes que o dia se aproxima. A nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Alegre-se, reanime-se no Senhor. Jesus está voltando. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cultua, é uma igreja que adora, é uma igreja que exalta o ser de Deus. Nesse tempo de pandemia, onde nós somos privados de nos ajuntarmos e não estamos privados também do culto verdadeiro a Deus, porque as transmissões em casa não são cultos, porque o culto ele é presencial, ele é relacional. Então, quando nós nos ajuntamos, nós estamos então em culto a Deus. E o culto ele deve ser prescrito pela palavra. Diariamente perseveravam, aí volta o que havia sido dito antes, perseveravam na doutrina. Ou seja, esta era uma igreja cheia do Espírito Santo. Tinha suas falhas, as suas dificuldades, mas era uma igreja que evidenciava exatamente a presença do Espírito Santo por aquilo que ela vivia. O culto não é opcional, o culto é dever do crente. E culto, ele se oferta junto da congregação dos santos, do povo de Deus, do ajuntamento da igreja do Senhor. Você sozinho não é igreja. Você isolado em casa lendo a Bíblia e orando, você não é igreja. Você está em falta com Deus, precisa voltar. Volte a andar com o Senhor, volte a cultuar o Senhor no templo. Volte ao templo para adorar a Deus. Se prepare, se dedique e vá com o coração cheio de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vale mais um dia em teus atos do que 1000 nas tendas da perversidade. Diariamente perseveravam no templo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se ajunta, é uma igreja que se une. Já viu aquela ilustração da brasa fora do braseiro? Ela vai se apagando com o tempo. E assim é aquele que se afasta da igreja do Senhor. Esteja presente do Espírito Santo, alimentado, fortalecido, abençoado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada por uma vida de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada pelo temor a Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada pelo culto a Deus. Que Deus o abençoe e que te encha da presença do Espírito Santo. E que você, junto com a sua igreja, você faça a diferença e você seja instrumentalizado por Deus, como essa igreja foi, e que nós venhamos a impactar esse mundo com o Evangelho e com a presença do Espírito Santo. Deus o abençoe.